Olá, amigos do Café com Fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para meditar com vocês um pouco sobre a palavra do Senhor e nós vamos discutir hoje um tema, não é um estudo, como eu costumo trazer, mas é uma reflexão sobre o que está acontecendo nos nossos dias e sobre a importância da gente buscar o Senhor, da gente buscar o conhecimento da palavra e se manter livres da influência do mundo e da influência do nosso adversário, que é o diabo. Então, antes mesmo de começar, eu já quero convidar você a deixar o seu like aí, aperta o like, deixa aí uma curtida, deixa um comentário, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida e vai edificar também a minha vida. Então, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Pegue seu café, seu suco, sua água, seu refrigerante e vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou começar lendo um versículo que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra e nos trazer a revelação da sua verdade, em nome de Jesus. Tem circulado na internet, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, em tudo quanto é lugar, nas plataformas estão fervendo com esse tema, no meio cristão, no meio evangélico, e eu tenho visto muitos comentários, muitas reações sobre uma música chamada Auê. Auê é o nome da música. E as pessoas estão aí, a maioria dos vídeos e reações que eu vi, estão repudiando a canção, e eu vi também algumas pessoas defendendo. E eu achei importante, já que nós meditamos sobre a verdade da palavra, à luz da Bíblia, à luz da reflexão da palavra do Senhor, eu achei importante trazer esse tema, porque é um tema atual, é um tema do dia a dia, que a gente precisa, sim, ter em mente e meditar no que está acontecendo no mundo, para que a gente possa caminhar bem diante do Senhor. Essa música é uma música dita cristã, dita um louvor, diz-se que é uma canção feita para adorar a Deus, com muita brasilidade, com muita cultura brasileira, com termos típicos do nosso país. E eu fui ler a letra da música. Eu li a letra da música inteira, ela está na minha tela aqui agora. Eu não vou falar quem canta, eu não vou falar o autor. O meu ponto aqui não é sobre pessoas. Lembre-se que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então não ataque pessoas. Se você quer debater, debata pensamentos, debata crenças, debata verdades, mas não debata pessoas. Pessoas são pessoas e Deus ama a todos, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que essa música, a primeira coisa que eu vou dizer, ela em linha nenhuma menciona Deus, Jesus, Espírito Santo, igreja, povo de Deus, palavra de Deus. Não tem uma referência à igreja. É uma canção, uma poesia com termos e expressões duvidosas para o meio cristão. Então a gente precisa sim meditar. Essa música gerou um estopim, ela gerou um gatilho na sociedade cristã e muitas pessoas têm debatido sobre isso, mas eu penso que está se repetindo um ciclo. Se a gente olhar a nossa nação, quantas verdades bíblicas estão sendo distorcidas no dia de hoje? Quantas verdades bíblicas estão sendo, como é um termo popular hoje em dia, relativizadas, né? Ah, tá escrito assim, mas não é bem assim, né? E se eu fizer desse jeito, e se eu pensar para esse lado? E inclusão, e vamos entender, não... Eu não estou aqui com o intuito de gerar nenhuma intolerância, nenhuma discriminação contra ninguém, mas a gente precisa que a Bíblia, a palavra de Deus, seja o nosso guia, que seja o nosso espelho, que seja a luz para o nosso caminho, como a Bíblia diz
no Salmo 119. Então, em nome de Jesus, tenha atenção. Essa música, ela vem falando, eu não vou ler toda, até porque eu não quero ferir direitos autorais e não quero expor mais do que necessário, mas vem falando aqui coisas que não falam de louvor, de adoração, fala de alegria, fala de dança e traz termos de outros credos, de outras religiões, de outras crenças. Qual é o perigo disso? Se eu pegar a verdade da Bíblia e trouxer a verdade de outras crenças e começar a contaminar, eu vou cair. E a Bíblia diz, e é muito sério o que eu vou falar para você, tá? Eu tenho lido bastante a palavra de Deus e tenho dito para as pessoas mais próximas que eu estou na fase mais triste do povo de Deus, que é a fase desde quando o reino foi dividido com o filho de Salomão, Roboão, até o cativeiro. É uma fase muito triste, é uma fase que você lê a história, você vê as profecias, você vê as revelações, você vê as predições do futuro e você tem vontade de chorar com tudo que o povo de Deus viveu por causa da desobediência, por causa de não atentar para o santo. A Bíblia diz que Deus é santo. A Bíblia diz que Deus não se deixa contaminar. A Bíblia diz que Deus não muda. Então nós devemos ser zelosos na nossa conduta com Deus. Devemos ser zelosos no nosso culto. Devemos ser zelosos nas nossas canções. Devemos ser zelosos no que nós ouvimos, nos que nós assistimos na TV, na internet. Seja o que for, devemos ser zelosos. O meu primeiro pastor, ele costumava dizer que se não está de acordo com a palavra, não serve para mim. E isso é muito importante de se pensar, porque essa canção, ela é uma poesia, tem rimas, tem ritmo dançante, mas não tem nada de Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Se você duvida de mim, pesquisa aí, Aue Letra, e você vai ver que não tem uma referência a Deus, nem a igreja, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo, nem a palavra, nada. Mas, por outro lado, faz referência a Zé, que eu não vou dizer quem é o Zé, quem sabe, sabe. Faz referência a Maria e diz que quando Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo olhou, todo mundo se alegrou, todo mundo riu, ninguém se acostumou. E diz que a Maria sambou. Gente, que negócio é esse? Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos ter coerência, vamos ter sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Então nós temos que ser sábios e temos que ser inteligentes. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também colherá. Aí você pode estar se perguntando, Marcos, por que você está batendo tanto nessa tecla? Porque o nosso inimigo, Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas, o inimigo de tudo que se chama pelo nome do Senhor, ele é especialista em fazer parecer que uma distorção, por mais leve que seja, se pareça com a verdade. Você quer uma prova? Leia Gênesis, quando relata o diálogo da serpente com Eva. Eva sabia a vontade de Deus, sabia o decreto de Deus, sabia que não devia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente distorceu e fez ela pensar que talvez não seja bem assim, que talvez Deus só não queria que eles tivessem o conhecimento do bem e do mal e que fosse como Deus. E aí Eva se iludiu com as palavras da serpente, comeu do fruto, deu para Adão, e aí a queda da humanidade. E até hoje nós lutamos contra o pecado, porque
o diabo enganou Eva, enganou seus descendentes, enganou até os dias de hoje. Se vacilar, engana a mim e engana você hoje. Por isso a gente precisa estar com nossos olhos fixos na palavra do Senhor, sustentados, alicerçados na palavra, para que a gente não seja enganado. De Deus não se zomba. Eu não posso profanar o santo. O culto a Deus é santo. A igreja é santa. O altar é santo. Eu, todos os dias que tem culto, eu não digo isso para vangloriar-me, nem para parecer super crente, mas para você entender o tanto que eu tenho de zelo com o que eu faço na casa do Senhor. Todos os dias de culto, todos os dias de célula, eu faço jejum, oração, propósito com Deus, para que eu possa subir no altar e ministrar, e cantar, e ministrar a palavra, e orar, e ministrar sobre a igreja, e principalmente apresentar um culto ao Senhor, que o nosso Deus se agrade. Deus é o alvo do culto, Deus é o alvo do louvor, Deus é o alvo da sua oração, Deus é o alvo da sua busca, não é você, não é a sua alegria, não é Zé nem é Maria, é Jesus. Em Hebreus, capítulo 12, olha o que diz. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que nos está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus, trocando em miúdos, para de se espelhar no mundo, para de olhar para o mundo, para de trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, para de contaminar o culto, para de contaminar a sua vida, para de contaminar a sua casa. Seja santo, busque a santidade, busque a separação. Você não vai viver isolado, você vai conviver com pessoas que acreditam coisas diferentes de você, com pessoas que têm outras religiões, que têm outras crenças, e está tudo bem. Você só não pode se contaminar. Você tem que estar alicerçado, olhando para Jesus, fixando os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tem que ser por amor e para o Senhor. A regra é clara: se não está em conformidade com a palavra de Deus, não é de Deus. E não é aceitável como culto. A gente viu lá no início que nós não devemos seguir a Deus e a Mamão ao mesmo tempo. Então você tem que escolher a quem você vai louvar. Tem gente que fala assim: não tem nada a ver, que bando de crente chato. Eu sou crente chato mesmo, porque eu leio a palavra do Senhor e eu sei o quanto Deus é zeloso pelo seu culto, pela santidade da igreja. Deus é santo e o nosso culto tem que ser santo ao Senhor. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 32, olha isso, olha esse exemplo que eu vou dar aqui. Jeremias, capítulo 32, eu já passei direto aqui. A Bíblia Nova é até acostumar, é assim. Jeremias 32, versículo 34. Olha o que o Senhor fala através de Jeremias. Porém, eles colocaram as suas abominações na casa que é chamada pelo meu nome, para a profanarem. 35. E eles construíram os lugares altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazerem seus filhos e filhas atravessarem o fogo por Moloque, o que eu não os ordenei, e nem isso adentrou a minha mente, que fizessem esta abominação para fazer Judá pecar. Esses dias eu estava meditando na palavra, na célula, e eu disse o seguinte: Roboão, filho de Salomão, foi o rei cujo tempo o reino de Deus se dividiu de Israel e Judá.
A gente sabe que Deus já tinha determinado que isso ia acontecer, mas eu disse o seguinte: se fosse eu ia tentar de tudo para evitar que fosse na minha vez. Roboão podia ter falado assim: eu sei, Senhor, que o teu plano tem que ser cumprido, mas deixa para outro rei, eu quero viver a tua graça. Se a gente olhar Nínive, lá em Jonas, já havia sido decretada uma condenação e o povo se arrependeu e Deus não castigou aquele povo mais. Deus voltou atrás da sua decisão pelo arrependimento do povo. Mas esse povo aqui, de Israel e de Judá, era um povo teimoso, era um povo que Deus falou várias vezes: vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar, vocês têm que restaurar o templo. Aí de vez em tempos aparecia um rei que restaurava o culto, restaurava as ordens, mas deixava uns altares espalhados nos lugares altos, deixava ainda umas práticas pagãs no meio do povo. E veio Josias e reparou o culto e consertou o templo e mandou derrubar todos os lugares onde se adorava a outros ídolos, outros deuses que não era o Senhor. E ainda assim, depois que o rei morreu, o seu filho voltou às práticas de iniquidade que o Senhor tanto odiava. Então a gente vê aqui uma condenação que culminou no exílio na Babilônia, porque o povo se negou a se arrepender e voltar. O povo se negou a santificar o culto. Eles iam ao templo, eles até tentavam oferecer sacrifícios ao Senhor, mas ao mesmo tempo queriam oferecer sacrifícios a Baal, a Astarote e a outros deuses e fazer práticas pagãs, como atravessar seus filhos pelo fogo. Era uma prática pagã que Deus odiava. E eles estavam fazendo isso na terra que Deus colocou o povo. Olha que absurdo. Parece loucura você pensar nisso, mas hoje, se vacilar, em minutos a gente faz a mesma coisa. Não literalmente, mas abrindo nossas bocas para cantar canções do mundo, abrindo nossa casa para receber a imundície do mundo, abrindo nossos corações para acreditar nas mentiras de Satanás, deixando profanar o culto, entrando na casa do Senhor sem se santificar, sem se preparar para estar diante do Senhor. Não é porque estamos no tempo da graça que devemos viver de qualquer jeito, que devemos aceitar qualquer coisa. Jesus, quando viu o culto profanado no templo, aquela passagem muito famosa, que Jesus pegou um pedaço de pau e saiu quebrando tudo, derrubou as bancas, condenou ali o comércio que estava sendo praticado no templo. E o problema não era vender, não. O problema era a profanação do culto, porque eles estavam vendendo ali sacrifícios. E as pessoas tinham que preparar durante o ano para apresentar na casa do Senhor. E as pessoas não estavam preparando o sacrifício, estavam indo comprar na porta do templo e oferecer de qualquer jeito, sem se preparar, sem se dedicar, sem dar atenção ao sacrifício ao Senhor. E Deus não aceita esse tipo de culto. Deus quer um culto santo, que você vai se preparar. Hoje eu vou cultuar o Senhor. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou meditar. Eu tenho um dia muito corrido. Mas você consegue pensar no Senhor, você consegue pensar na palavra que você leu, na palavra que você ouviu no culto anterior, consegue já começar a clamar pelo culto que vai acontecer. Você consegue. Eu consigo. Todos nós conseguimos. Em nome de Jesus. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que palavra difícil. O povo se esqueceu de Deus, da lei de Deus. Eles viram Deus tirar o povo do Egito, viram Deus conduzir o povo no deserto, viram Deus abrir caminho entre as nações, até que eles chegassem na terra prometida e conquistassem o seu espaço, e eles preferiram oferecer sacrifícios a Baal do que manter a sua separação com o Senhor. E quando você deixa de conhecer a palavra, você fica mais suscetível ao engano. João 17 diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus nos alerta que é através da palavra de Deus que nós somos santificados. Eu não consigo me santificar sozinho. Quem sou eu? Eu sou pecador igual qualquer um.
Então, eu preciso constantemente da palavra do Senhor e da misericórdia do Senhor. Fique focado, fique atento. A Bíblia diz que nós devemos vigiar, porque o nosso adversário, ele nos rodeia como um leão, bramando como um leão. Ele não é um leão, mas ele brama como se fosse um. E se alguém der brecha, ele vai tentar tragar. E se não for a misericórdia do Senhor, nós estaremos condenados. Você entende por que você não pode cantar o auê? Você entende por que você não pode levar práticas do mundo para dentro da igreja ou para dentro da sua vida? Você entende por que o Senhor quer separação? O mundo, ele oferece muitos prazeres, muitos deleites, mas o final disso é morte e é afastamento de Deus. Jesus veio para consertar esse problema. Então, cabe a nós apenas buscar ao Senhor e nos santificar através da sua palavra, através da oração, através do jejum, o coração quebrantado, contrito, o arrependimento ao Senhor. É assim que a gente se aproxima de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha que tremendo isso. Jesus, ele já nos alertava que é só ao Senhor que nós devemos adorar. E a gente viu, tem um vídeo aqui no nosso canal que explica essas respostas de Jesus. Onde é que está escrita essas respostas de Jesus que ele deu na tentação no deserto? Então, o culto tem que ser santo, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não dá para misturar o profano com o santo. Se você pegar 1 litro d'água e jogar limpa, filtrada, fervida, geladinha, pronta para beber, com uma rodela de limão, com gelo, e você pegar e botar ali 5 ml de café, você já contaminou a água. Isso porque eu gosto de café, hein? Vamos lá, se você pegar ali 5 ml de água suja e jogar dentro do teu copo de água limpinha, eu duvido que você vai beber. Por que o Senhor tem que aceitar isso? Eu queria terminar esse vídeo com essa reflexão. Se eu não aceito o imundo, por que Deus tem que aceitar? Então, se santifique ao Senhor. Preste atenção no que o mundo está tentando empurrar a goela abaixo da igreja. Não aceite, defenda a sua fé. Se posicione em nome de Jesus. Não seja como os radicais que atacam pessoas, não entre em guerras políticas, apenas se posicione como servo de Deus. Não ataque pessoas, combata ideias, principalmente as ideias que distorcem a palavra de Deus. Não tem novidade que vale a pena se me levar para longe do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. E você? Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha aprendido e gostado dessa mensagem, dessa reflexão. Eu falei com muita honestidade. Escrevi pouco hoje. Geralmente eu escrevo muito. Escrevi pouco. Peguei apenas as referências e alguns pontos principais. Mas eu preferi falar diretamente com o meu coração, para você entender a importância de evitar as contaminações do mundo e manter o seu culto perfeito ao Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo revele as verdades da palavra. E até mesmo que eu não falei aqui, mas que você possa ser revelado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.